Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis. Porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem sentar-se. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis a obra do vosso pai, ou vós fazeis as obras do vosso pai. Versículos 39 e 40 do Evangelho de João, no capítulo 8. O embate entre Jesus e aqueles que teriam crido nele. No entanto, que é o início do Evangelho, do trecho que escutamos, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado. Entretanto, eles acreditaram de fato ou de papo? O embate leva a entender uma coisa que é importante também para nós, a fim de que também entendamos um pouco daquilo que está permeando a leitura tirada do livro de Daniel, no capítulo 3, momento da fornalha, onde Sidraque, Misaque e Abidênago são jogados na fornalha de fogo por Nabucodonosor. Vejamos. Estes que teriam crido em Jesus se dizem filhos de Abraão, dizem que fazem as obras, que sendo filhos de Abraão,
seguem o seu pai. Mas as obras do pai deles não vivem. Quais são as obras de Abraão? As obras de Abraão, em primeiro lugar, partem pela seguinte característica. Ele escuta o Senhor que lhe visita, sai de sua terra e vai para um lugar que o Senhor havia chamado e para o qual deveria se dirigir e no qual iria se desenvolver como pai de uma grande nação. A característica dessa nação seria justamente crendo no Senhor que escutam, caminham e praticam o que o Senhor indica e trilham um caminho com seriedade, com fidelidade, recordando que nunca deixaram de ser homens e mulheres que não têm um ponto final para a sua chegada. O lugar que Abraão precisa alcançar não era simplesmente uma terra como nós pensamos aqui, seja uma terra em Belo Horizonte ou aqui em Caeté, Taquaraçu. Era o lugar aonde, conhecendo ao seu Senhor, apaixonado por seu Senhor e fiel a Ele, traduziria em todo o seu viver os mesmos gestos do seu Senhor. Um Senhor que não tem limites no seu amor para ajudá-lo a se constituir como um homem alicerçado, não só numa fé, mas no compromisso com os seus. Comprometido com vida. Sério. Dizem os pseudo-filhos de Abraão no Evangelho, nunca fomos escravos. Mentira. Foram. Escravizaram os filhos, os descendentes de Abraão escravizam José. Vendem-no como escravo. São escravizados no Egito. Ou nós vamos nos esquecer do Êxodo? Com certeza também eles não, porque todo bom judeu precisava recordar todos os dias de manhã: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Escuta. Para lembrar que já foi escravo só porque não escutou o seu Senhor. Vão para a terra prometida, constituem-se como uma grande nação, têm Davi como rei e logo depois, a partir do afastamento da fidelidade ao Senhor, seu Deus, novamente são escravizados, exilados, dominados. Nunca fomos escravos. Mentira. E a pior escravidão não é aquela que amarra nossas mãos, não, sabem? Não é aquela que nos mantém presos num determinado lugar. É aquela que nos faz permanecer ali mesmo quando não precisamos. Querem um exemplo? É como quando alguém vinculado numa relação afetiva, esposo, esposa, namorado, namorada, se torna tão dependente daquela outra pessoa que, podendo ir embora, não vai. Fica presa. E aí tudo ao redor perde o sentido, porque é viciada naquela pessoa ou naquela circunstância. Ou nós vamos dizer que uma pessoa, como há poucos dias atendi, uma pessoa dependente de álcool, ou mesmo uma pessoa dependente de um dependente químico, porque existe isso. A pessoa que depende de um dependente químico. Por isso que existe Al-Anon, grupos, seja da família de Caná, da família da Fazenda da Esperança, que trabalham com os familiares dos que têm dependentes químicos em casa, seja de álcool, drogas, medicamento, cigarro, por aí vai. Ela pode ir embora,
mas ela fica ali, presa, amarrada, ou melhor, acorrentada, numa circunstância que ela não precisa. Eles se enganam ao dizer que são livres, porque não são. Prova disso é que tentam matar justamente aquele que lhes traz a verdadeira liberdade, Jesus Cristo, que nos traz a verdadeira liberdade. Jesus, ao dizer, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Escutem a quem precisa ser escutado. Caminhem segundo aquele a quem escutais e que precisa ser escutado. E vivam com ele. Bom, feito isso, não tenho outra coisa senão a dizer: se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Esses que são interlocutores de Jesus não conseguem reconhecê-lo. E Jesus, ao longo desses dias, podemos perceber na sua fala uma distância singular e bem demarcada. Eu estou aqui, vocês estão aí. No entanto, que no dia de ontem ele mesmo disse: para onde eu vou, vós não podeis ir, porque vocês não estão comigo. Não caminham comigo. Não me escutam. E para ficar mais simples, é como aquela pessoa que está viajando com outra e está tão distante, tão desligada, que nem percebe quando o seu companheiro passa mal. E o mais interessante é que às vezes isso acontece dentro da família mesmo, né? Mas isso é um detalhe, não é, gente? Para que a gente fica falando dessas coisas? Afinal de contas, no tempo onde cada um é por si, Deus é por ninguém. Sigamos a vida. Assim é bom. Pois bem, aqui um fato simples que quero apresentar é que não é somente dizer que se é filho de Abraão ou que se escuta a palavra, mas caminhar com aquele que apresenta a palavra. Teremos a oportunidade hoje, inclusive, na live que falaremos sobre o caminho de viver a Semana Santa em família, hoje às 20 horas, no nosso canal no YouTube Mãe Piedade, poderemos refletir um pouco disso. Um pouco do quê? Viver a Semana Santa ou viver este tempo é uma oportunidade de recomeço para escutar o Senhor no cotidiano de nossa história e reconhecê-lo. Estes que estão aparentemente acreditando em Jesus não são livres, porque o maior empecilho para seguir a nosso Senhor Jesus Cristo não é o fato de dizer que Ele é Senhor e Deus, é partilhar a sua vida. É conhecê-lo, partilhar do seu horizonte. E no Evangelho de João, o horizonte não termina na cruz. Esse é um dado tão importante. Para São João, caminhar com nosso Senhor Jesus Cristo não é somente até a cruz. Não que os outros evangelhos o sejam, não é isso. É porque no Evangelho de Mateus, de Marcos, nós podemos ter a impressão de que quando chega a ressurreição acaba a história. Quando pegamos o Evangelho de Lucas e a sua continuação nos Atos dos Apóstolos, percebemos que o Senhor continua a caminhar com a igreja por onde quer que ela vá. E no Evangelho de João, uma coisa singular é feita. É apresentado que nós continuaremos a caminhar com o Senhor quando nós estivermos tão atentos e conseguimos perceber a sua presença no nosso cotidiano, em cada encontro com uma pessoa e nos momentos nos quais a nossa carne, o nosso viver, precisa traduzir a nossa adesão fundamental por Ele. Nossa adesão como fundamento por Ele. Em tudo o que fizermos, fazermos conscientes de que o Senhor está conosco. Não estamos sozinhos. E por isso que eu gostaria de com vocês voltar aqui ao capítulo 3 do livro de Daniel. A imagem catequética e teológica é fabulosa.
3 jovens diante de um rei. 3 jovens diante do culto de vários deuses e de um homem que se acha Deus. Esses 3 precisam manifestar a perfeição do que significa a fidelidade de um crente ao Senhor nosso Deus. Porque não é só o fato de dizer que creio, como aqueles judeus que nós escutamos há pouco. Eu creio. Ai, me perdoe, mas me dá um fastio, como diz lá no Maranhão, um fastio, uma canseira existencial, uma fadiga desse pessoal que fala assim, principalmente quando vem confessar. Ô padre, eu creio em Deus, eu sou uma pessoa boa, eu não faço... Aí eu viro e falo assim, eu não estou querendo saber o quanto você é bom. Se você veio aqui, deve ser porque tem alguma coisa na sua cabeça que não está muito bem adequada. Então você não deve ter feito alguma coisa muito boa. Fala logo o que você não fez de bom, porque as suas virtudes já podem ser conhecidas. O defeito é que a gente esconde. E é o defeito que a gente tem que corrigir. Aí por isso, me perdoe, mas dá mesmo uma canseira existencial. Aí a pessoa tenta contar a história, mas tudo bem. Não estou perdendo foco, não, e nem estou desviando o assunto. Eu estou dizendo exatamente isso. Não é o fato de simplesmente dizer que acredita. Porque palavras são palavras e só. Só. Eles precisam significar, esses 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abdênago, precisam significar o que é realmente ob audire, não deixar escapar nada do que o Senhor fala. E acreditando nele, assumirem as consequências do seu acreditar e não abandoná-lo diante de qualquer coisa, e até das mais difíceis, porque 3 jovens diante de um rei que se acha Deus, e de toda uma outra nação que acredita que os seus deuses são tão importantes, como no nosso tempo atual, porque cada um tem o seu pequeno Deus, que cada um cuida, idolatra e oferece a ele sacrifícios de louvor, oferecendo-se, inclusive nas suas corrupções pequenas de todo dia. Não só da política, não só do judiciário, não. No dia a dia. Onde tudo se justifica. Encontramos a nossa consolação. E o grande Deus do tempo aonde nós olhamos e somos... mas se nós não agirmos de maneira com que agrade e sejamos tão rechaçados e ignorados, ou até mesmo atacados, não é bom. Nós precisamos fazer o que os outros querem. Inclusive eu escutei isso uma vez de um padre. Eu preciso oferecer ao povo aquilo que o povo quer. Não tem que oferecer nada que o povo quer. Porque quem oferece só o que o outro quer, o envenena. Um pai que oferece só o que o filho quer, o envenena. Uma esposa, um esposo, alguém que oferece só o que o outro quer, o envenena, o aniquila no futuro. Precisamos dar, e quando quem realmente ama alguém oferece o que ele precisa. Ninguém gosta de ver o filho chorar por causa de uma injeção. Mas se o único recurso for uma injeção para salvá-lo, não, ele vai sentir dor. Deixe-o morrer. É o nível e a capacidade de que estamos de nos deixar escravizar entre o que é preciso ser feito, o que é preciso ser na vida dos outros e o que nós queremos nos achar na consolação, oferecendo-nos a um pequeno Deus, que é a nossa vaidade, o nosso conforto e a nossa imagem que precisa ser resguardada para os outros. No tempo da imagem, nem o Botox resolve. E esses 3 são um símbolo singular da fidelidade, por quê?
não só se curvam, não se curvam ao rei, mas dizem: veja bem, acreditamos que ele possa nos tirar da fornalha de fogo. E a fornalha de fogo como símbolo da agressividade daquilo que tende a consumir nossa carne, como o tempo, como a história, como os desafios de cada dia. E cada um sabe aonde lhe arde o couro. Cada um sabe aonde lhe aperta o sapato. Cada um tem os seus desafios. Cada um no seu canto sofre o seu tanto. E ali, nesse contexto, é preciso que eles, dentro dessa fornalha, eles vão dizer: se o Senhor não nos tirar da fornalha, nem assim nós teremos perdido o nosso tempo. Porque o que conta não é somente a nossa consolação, é a nossa liberdade de não nos curvar diante de quem não merece a nossa reverência. E é claro, a imagem também tão bonita de que o rei Nabucodonosor não vê 3 jovens dentro da fornalha, vê 4. Quem é o quarto? A senhora disse muito bem e espontaneamente o anjo, mas tem um detalhe na tradição bíblica que muita gente se esquece. O anjo é aquele que faz as vezes de Deus. Para dizer, numa compreensão de que Deus seria tão inacessível, então ele colocaria seu anjo ali, mas é o Deus mesmo que está. Então, mesmo na fornalha de fogo, quando o bicho está pegando, desculpe a expressão se for chula, mas quando o trem está pegando, é aí que ele está. São livres da fornalha de fogo e, obviamente, livres do rei. Agora que eles fazem a obra de Abraão. Permanecem fiéis ao seu Senhor. Aqueles que estávamos falando no Evangelho de João fazem a obra de Abraão? Não. No tempo presente, onde cada um sabe onde o sapato aperta, e cada um tem suas circunstâncias, me permitam fazer uma pergunta das coisas mais simples, porque tem gente que, como alguns homens, né, quando inflama uma unha, fica de cama. Ai, a minha unha. E tem outras que, operadas com uma cicatriz enorme de uma cesárea, cuidam de 2 meninos, do que nasceu, da casa, do marido, da sogra. E de vez em quando sente alguma dor. Não que um seja maior do que o outro, mas o que eu quero dizer é o seguinte: cada um no seu canto sofre o seu tanto. Repito, agora resta saber, nós somos livres para fazer o que é necessário, segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que é correto também, no ponto de vista social, familiar, das nossas obrigações diárias. Nós somos livres realmente para fazer o que é necessário e não nos curvarmos à vaidade de alguns ou nossa própria, tendo como horizonte aquilo que precisamos alcançar. E nós não temos outra coisa a alcançar senão a estatura dos filhos de Deus. E só conheceremos a estatura dos filhos de Deus quando nós tivermos a intimidade com o Evangelho. Saberemos a riqueza do Evangelho quando escutarmos a tradição. E viveremos tal coisa quando formos definitivamente igreja, comunidade dos que se entendem, discípulos de Jesus. Aí sereis meus discípulos, aí tereis a liberdade e aí vivereis coerentemente, segundo aquilo a que fostes chamados, não seduzidos, como a imagem de ontem, por pequenas serpentes que rastejam e podem nos envenenar com coisas muito pequenas, fúteis, frívolas, que é como, por exemplo, cada um olhar para o próprio umbigo. Eu lhes pergunto, a obra de quem fazeis?
De Cristo ou do Pai daqueles com quem Jesus dialoga?